livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 9 ao versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Enquanto a igreja encontra o texto, eu tenho aqui um oferecimento do culto em ação de graça. Ofereço o culto em ação de graça pelo livramento que o Senhor me deu, quarta-feira, e também pela passagem do meu aniversário. Estou completando 63 anos. Nossa irmã está oferecendo culto em ação de graça por um grande livramento que o Senhor me deu e também pela passagem do seu aniversário. A igreja quer oferecer o culto em ação de graça? Todos digam amém. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9, está escrito assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu vou ler o versículo 14 de novo. A igreja leu, e eu quero, na leitura deste texto, fazer apenas uma observação aqui. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de, e não da, grande tribulação. Vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Podem ler o 15. Eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite o seu reino. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Podeis vos assentar. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler, ele merece algumas observações, porém, eu só vou passar rapidamente aqui. Já fiz uma na leitura do versículo 14, né? Que quando nós fazemos a leitura,
é preciso ficar atento a alguns detalhes que o texto diz. E outra observação, eu já fiz menção na ministração, na terça-feira passada, sobre o que este texto está dizendo, e fiz um comentário sobre ele, na terça-feira passada. Quando nós fazemos aqui uma reflexão do que diz os primeiros versículos da leitura, que é o versículo de número 9, né? E o versículo, principalmente o versículo de número 10. Versículo de número 10. Mas, quando a gente começa no versículo 9, é de observar aqui o seguinte. Geralmente, o texto está falando de algo, é uma sequência, um acontecimento subsequente, depois de alguns acontecimentos. Por isso diz assim, depois destas coisas. Das coisas que vêm do versículo 1 ao versículo de número 8. Depois destas coisas. Ou até mesmo alguns acontecimentos que vêm antes do capítulo de número 7. Depois destas coisas, eis aqui, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Imagine uma multidão que você não consegue contar. Você consegue contar as estrelas do céu? Um dia Deus mandou Abraão e disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu, né? Lógico que isso aqui tem uma conotação, né, de exagero, uma imensidão, número, né? E uma multidão que ninguém poderia contar. Imagine esta multidão. E justamente aqui não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade. Todos são cidadãos dos céus. Por isso o texto está dizendo que eram pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Diante do trono. E mais o que? Perante o Cordeiro, que é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Quando nós observamos esta multidão, que ninguém poderia contar, elas estavam vestidas de vestes brancas. Elas haviam alcançado a perfeição, o estado de perfeição. Havia alcançado o máximo da vida espiritual. Vestes brancas, pureza, justiça, um padrão de justiça que só Deus pode elevar o homem pelos méritos revelados na cruz do Calvário, pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Sem ele jamais os homens poderão alcançar esse padrão de justiça. Por isso essa multidão está vestida de vestes brancas. E o que nós vemos na mão dessa multidão? Palmas. Aqui está dizendo que esta multidão, eles são vencedores, vitoriosos. Eles venceram. Eles já alcançaram um estado de perfeição eterna. Então eles estão vestidos de brancos e com palma nas mãos, porque eles são vitoriosos.
E quando nós observamos aqui, é esse o ponto-chave que eu quero destacar para a igreja, entre outros aqui, para que a igreja entenda. Vejam bem, esta multidão, Deus revela a João, Deus permite, abre os olhos do seu entendimento e faz com que a sua mente projeta no futuro. Entendam o que eu estou falando. Pelo poder do Espírito, Deus abre os olhos do seu entendimento e projeta a sua mente para o futuro e mostra a ele o que acontecerá na eternidade futura. Aí, João está vendo, ele está contemplando, e ele olha o estado que está as almas daqueles que morreram. Por causa disso que eu fiz a questão de destacar. Vieram de onde? De grande tribulação, e não especificamente da grande tribulação. Vieram de grande tribulação, e não da grande tribulação. Diferente. Então ele vê uma grande multidão de salvos. Estão lá, diante do trono e do Cordeiro de Deus. E quando eu leio o versículo de número 10, aí está dizendo o seguinte: o que eles faziam aqui? Que João viu eles fazendo? E clamavam com pequena voz, com grande voz. Quem clama com grande voz? Porque está consciente, está com a sua mente funcionando lúcida, lucidez, não está em um sono profundo, não está dormente, está ativamente, a sua consciência está ativa. E aí, eles clamam com grande voz. É um erro de quem ensina e diz que a alma do homem está inconsciente e ela está aqui embaixo, porque ela está diante do trono. O trono de Deus é aqui ou é lá em cima? Se elas estão diante do trono, elas não estão aqui embaixo, elas estão em cima, porque o trono de Deus é em cima. Estão diante do Cordeiro, o Cordeiro de Deus não está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está presente na pessoa do Espírito Santo. Jesus está presente, que ele é representado pelo Espírito Santo. Mas o trono do Cordeiro é lá em cima. Então não existe almas aqui embaixo. Estão lá em cima. Então quem ensina que as almas estão dormindo, estão aqui embaixo, não fez essa observação do que a Bíblia está dizendo. Aí quando eu observo aqui, no versículo 10, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aí há uma celebração nesta hora, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram e dizendo, diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça, honra e poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. E quando eu observo aqui, neste texto, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que eles branquearam
as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles é como que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois eles estão diante do trono e servem a Deus. Outra observação: servem a Deus. Algumas pessoas transmitem uma ideia que lá no céu você vai ficar deitado assim, e você vai ficar ouvindo aquela música mais ou menos assim. Dia e noite. Que céu mais cansativo seria esse? Que céu mais monótono seria esse? Você ficar dia e noite ouvindo música, olhar assim. Não. Servir. Eu vou dar uma ideia para você, só para você ter uma... O que é servir? Imagina o que um garçom faz. O que ele faz? Ele serve. E aqui está dizendo, eles serviam a Deus. Você não vai servir um cardápio, mas você vai servir com louvor, com adoração, com glorificação, honrar a Deus. Lá no céu você não vai ficar parado. Entendeu? Mas pode ficar tranquilo, lá você não vai ter cansaço também não. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Entendeu? A minha filha mais nova, quando ela era bem, nos seus 4 anos, 5 anos, a Érica, quando nós falávamos que íamos para o céu, ela dizia, eu não quero ir para o céu. Mas por que você não quer ir para o céu? Aí ela disse, porque lá no céu não tem aniversário. Lá no céu não tem aniversário. E aquilo, a criança vai crescendo com essa mentalidade. Não, minha filha, lá no céu é um lugar tranquilo, um lugar de paz. E um dia ela teve um sonho que ela foi no céu. E quando ela foi no céu, ela foi recebida por um anjo. E o anjo a pegou pela mão e começou a percorrer com ela o céu. E no momento o anjo levou ela em um determinado lugar, que em 4 para 5 anos, ela viu um trono, e ela viu um clarão naquele trono, ela não via uma pessoa, havia um foco de luz. E ela então pergunta, mas o que é isto? E o anjo diz, é o trono do Senhor Jesus. E ela disse, mas ele está ali? Ele disse, está. No sonho dela, ela via um foco de luz, ela sabia que tinha uma pessoa. Ela não conseguia discernir quem era. Ela falou assim, mas é Jesus que está ali? Ele disse, é o Senhor Jesus. Aí o anjo disse para ela, pergunta a ele, por que aqui não tem aniversário? E ela perguntou, Senhor Jesus, por que aqui não tem aniversário? Aí Jesus disse, porque aqui nós não contamos o tempo. Aqui não tem contagem do tempo. O nosso tempo aqui, ele só é contado aqui. Lá no céu, não existe esse tempo que nós contamos aqui. Não é isso? O tempo de Deus é contado de outra maneira. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é isso. Então, ela sentiu conforto. E quando ela acordou, ela então nos contou que ela tinha ido ao céu. Ela foi recebida por um anjo. E o Senhor Jesus explicou para ela que ela não precisava se preocupar. E lá no céu não havia aniversário.
porque lá não se conta o tempo como se conta aqui. Meus irmãos, quando nós observamos, nós entendemos que a alma está consciente, a consciência está ativa. Nós entendemos que a alma não está aqui embaixo, ela está lá em cima, não fica aqui. Nós entendemos por este texto que lá no céu, todo esse modo de vida e esse tempo, cessa isso aqui. Lá no céu não existe esse tempo e esse modo de vida que existe aqui embaixo. Por isso João, ele observa e ele diz que lá no céu, embora não existindo esse modo de vida, mas existe a atividade espiritual lá no céu. Ninguém vai ficar cansado, sentado, dormindo e ouvindo música, aquela coisa enfadonha toda a vida. Aqui está dizendo que os servem de dia, no seu templo, e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. E aí diz o seguinte: é o estado perfeito. Vejam bem, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Sabe por que isso? É o estado, é o estado perfeito, eterno, na presença de Deus. Versículo 17: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Estado eterno, lá na presença de Deus. Muito bem, meus irmãos, eu fiz a leitura, e às vezes no período que nós estamos fazendo a ministração, falamos, porque é muita coisa que se fala, mas às vezes, como vai comprovar aquilo que nós falamos? Com texto como esse, com base bíblica, e a revelação divina, é a palavra do Senhor para nós. Por isto, a nossa esperança, ela se fundamenta, porque nós acreditamos num estado eterno de glória, de perfeição, para os salvos em Cristo Jesus. A vida se finda aqui, mas ela é o meio pelo qual, quando ela se finda aqui, nós passamos para este estado eterno, qual Deus nos prometeu através da sua palavra. Como eu posso chegar no estado eterno? Primeiro, quando eu creio e recebo Jesus como meu Salvador. Esta multidão foi vestida de vestes brancas e receberam palmas nas suas mãos, porque venceram na vida espiritual, venceram na fé, receberam o poder do sangue de Jesus na sua vida, que purifica, que limpa de todo pecado. Sem ele nós não temos condições de nos purificar dos nossos pecados. Por isso esta multidão, ela se apresenta aqui vitoriosa. Justamente, segundo ponto, como eu posso chegar ao estado eterno? Depois de crer no Senhor Jesus, tem duas formas: ou pelo arrebatamento da igreja, a transformação desse corpo que nós vamos estudar aqui, ou pela ressurreição, que é o fundamento principal. É lá por meio da ressurreição. Bom, aqueles servos de Deus que morreram, morreram na esperança, morreram na fé, seus corpos irão se ressuscitar. Eles estão lá, mas eles
irão receber um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E aqueles que estiverem vivos irão ser transformados pelo poder do Espírito Santo e estarão lá, não como espírito, mas com seus corpos vitoriosos. Mas entre a morte e a ressurreição, que se chama o estado intermediário, preste atenção, é o estado intermediário que existe entre a morte e a ressurreição. É esse período que a alma está lá diante de Deus, aguardando o momento que Deus vai determinar. Pelo poder do Espírito Santo, esta alma vai receber de novo o seu corpo, não esse corpo fraco, cansado, frágil, sujeito a pecado, sujeito a doença, sujeito a acidente. Esse corpo que nós estamos nele, esse corpo vai ser transformado pelo poder de Deus. Você vai viver na presença de Deus. Aí me pergunta assim: como eu posso acreditar nisto? Como eu posso entender que isso vai acontecer com este corpo? Vai acontecer com este corpo que está aí. Aí eu preciso ler a Bíblia, eu preciso crer na Bíblia, eu preciso acreditar nela e fazer dela o fundamento da minha fé. E quando eu faço da revelação da palavra de Deus o fundamento da minha fé, a minha fé vai alimentar a minha esperança. Eu sei que eu vou estar lá diante de Deus, vitorioso como esta multidão. Quantos têm esperança que vai estar lá? Vai fazer parte desta multidão, vitoriosos para sempre lá na presença de Deus. Aí, irmãos, primeiro, por que eu posso crer? Porque Deus nos deu prova disto, primeiro ressuscitando ao seu Filho Jesus Cristo, trazendo o seu próprio Filho, o corpo dele, lá da sepultura. Por isso que nós ministramos na quinta-feira, na terça-feira passada, e abra sua Bíblia comigo, vamos começar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e o versículo 20. Paulo, quando fala, ele diz: se esperamos, esperança, se esperamos em Cristo, só nesta vida, aqui, seria de nós. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Adianta você crer em Cristo, você deixar de aproveitar a vida, os prazeres carnais aqui, porque a vida aqui é boa, só que quem aproveita dela aqui, perde ela lá na eternidade. Não é o que Jesus disse? Quem ganha, perdê-la. Satisfazer os desejos da carne, isso é bom demais, mas a Deus em céu, a porta do céu é fechada. Eu estou falando a verdade, eu não posso deixar de falar a verdade. Por causa disso que a vida cristã, ela constitui-se de renúncia, de abandono do pecado. Você rejeita o pecado. Você perde a sua vida aqui, mas também, em compensação, você é recompensado lá na presença de Deus com a vida eterna, vida de gozo, de alegria e paz. Agora veja bem, o que Paulo está mostrando? Adianta você ser um cristão, você ser crente, receber Jesus e não ter esperança da ressurreição, da vida eterna. Adianta crer em Cristo, esperar em Cristo só nesta vida. Por causa disso, irmão,
que existem muitas pessoas que iludem a fé dos outros, promete um céu aqui nessa terra, você vai ter uma vida de glória aqui, aceita Jesus, que você vai ter uma vida de glória, você vai ficar milionário, você vai ficar rico, você vai ficar cheio de dinheiro, mas no final você vai para o inferno, porque esse Cristo não ressuscita dos mortos, esse Cristo não tem poder de te ressuscitar, e te dar o céu de glória, de vida eterna. O Cristo da cruz, Ele morreu para nos salvar, mas também para nos ressuscitar, alamachúria do calabacai, e nos levar para o céu, para a vida eterna. Quantos têm esperança da vida eterna? Por isso que Paulo disse, esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não existe esperança de vida após a morte, não tem esperança de ressurreição. Mas aí Paulo, ele está dizendo, no versículo de número 20, ele está dizendo, mas agora, Cristo, o que aconteceu com ele? Aí preste atenção, ele não apenas ressuscitou, a expressão diz, ressuscitou dos mortos, entre milhões de mortos, ele saiu lá daquela sepultura, ele levantou de lá, ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Depois eu vou explicar isso aqui com mais detalhe. Aí a palavra do Senhor nos diz, Cristo, Ele é o primeiro fruto da ressurreição. Preste atenção, eu já expliquei na terça-feira passada, eu quero que a igreja entenda que Ele deu prova, ressuscitando 3 pessoas, trazendo de volta a vida. Deu 3 pessoas. Ele ressuscitou, trouxe de volta a vida o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, já depois de 4 dias. Ele deu prova disto. E ele próprio ressuscitou dentre os mortos. Porém, com uma diferença entre aqueles que ele trouxe de volta à vida. A ressurreição do Senhor foi diferente, porque aqueles que ele trouxe de volta à vida, eles voltaram a morrer, porque eles não ressuscitaram com um corpo transformado, glorificado. Mesmo eles ressuscitando, eles continuaram sujeitos à morte, mas Jesus não. A diferença, Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou e venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre aquele corpo. Aí ele foi o primeiro fruto da terra a nascer com um novo corpo, com um corpo glorificado, com um corpo que venceu a morte, venceu a dor, venceu a aflição, venceu. Por isso, aí a Bíblia chama que ele foi feito as primícias dos que dormem. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro. Eu quero que os irmãos entendam que isso aqui é revelação divina, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é produto da mente humana, não é uma invenção humana, isso aqui é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o propósito de Deus com a vida daqueles que servem a Ele, daqueles que creem a Ele. Por isso merece a nossa confiança, merece a gente acreditar e merece fazer disso a base fundamental da nossa fé, e a nossa fé vai gerar esperança. Nada gera esperança se não for pela fé, pela vida espiritual. Primeira epístola de Pedro, o capítulo de número 1, o versículo de número 3. Se o irmão quiser colocar na tela, irmão,
Me ajuda, porque é bom que a igreja acompanhe a leitura. Quando nós observamos, Pedro aqui, pela revelação do Espírito Santo, ele está enaltecendo o poder de Deus. Eu vou falar de novo. Ele está enaltecendo, exaltando o poder, glorificando o poder de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o que ele fez? Nos gerou de novo. Por que de novo? Porque nós somos gerados uma vez, lá no ventre da nossa mãe, pela vontade do nosso Pai. Nós somos gerados lá. Mas mesmo depois desta geração, nós somos gerados de novo. Aí ele explica aqui, nos gerou de novo, agora desta vez, para uma, fala comigo, igreja, para uma viva esperança. Não é para uma esperança morta, não é para uma esperança murcha, para uma viva esperança. Quantos têm esperança do céu? Quantos têm esperança da eternidade? Eu conheço uma irmã que ela não gosta que fala da morte perto dela, e se falar perto da morte, ela sai de fininho e vai embora. Ela fica toda arrepiada, se encolhe toda e fica pensando, e não gosta de ir lá no sepultamento, porque ela fica apavorada quando vê cair na terra em cima daquela urna e sepultando o crente. Ela fica, quase entra em depressão. Você sabe por quê? Porque a esperança dela não é viva, é uma esperança morta. Mas você pode encarar a morte. Ela pode vir, mas se você vai falar assim, você vai ver ela como um tubo tão grande. Ela vem, você passa por ela e chega lá na presença de Deus. Ela pode vir, mas você vai passar por ela e vai aparecer de pé lá na presença de Deus, vitorioso e glorioso. E quando você olhar para trás, você vai ver esses restos mortais ficando aqui, e você vai dizer assim, olha, depois eu volto para te buscar. Depois eu volto para te buscar. Vai chegar a hora que eu vou voltar para te buscar. É assim. Por quê? Por isso, irmão, crença, preste atenção, crença, fé, em que você crê? Em que você crê? Qual é a sua crença? Qual é a sua fé? Quando nós falamos de fé, aí tem pessoas que descrevem fé apenas para receber bênção. Deus hoje vai abençoar, hein? Vai sortear carro novo aqui e apartamento. Oh Deus, eu recebo. Irmão, tenha fé, que ainda que esse corpo velho e cansado descer à sepultura, vai chegar um dia que ele vai levantar vitorioso. Isso é fé na revelação de Deus, na palavra de Deus, e você vai viver uma eternidade lá na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Em suma, o que é isso? Salvação. Por isso Pedro enaltece a Deus dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro e disse, olha, eu levantei com um corpo vitorioso. Você pode acreditar que quando a morte chegar para você, você também vai levantar. Aleluia. Isso gera fé para uma viva esperança. Qual é a prova
que eu tenho, que eu posso crer, acreditar nas Escrituras Sagradas, a ressurreição de Jesus. Ela me prova isso, ela me dá certeza, eu posso crer e acreditar nela. Mas só esse texto que diz? Não. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 5. Quando João recebe a ordem para escrever o Apocalipse, aí diz, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Quando a gente vai olhar no original, testemunha, viu? Não é apenas aquela pessoa que presenciou algo, que viu, mas é aquele que não nega. Mártir é aquele que não nega. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer falando, confessando que Jesus ressuscitou, que a minha esperança, assim como ele ressuscitou, eu irei também ressuscitar com ele. Aí ele diz, a fiel testemunha. Preste atenção. Depois que vem aí, ele diz assim, o primogênito, o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue, preste atenção, nos lavou. Você também é lavado? Você também está lavado? Nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus lava ou não? Quantos creem que o sangue de Jesus lava? Quantos creem que o sangue de Jesus te lava? Você é lavado pelo sangue de Jesus. Pecado já passou, porque você crê que o poder do sangue de Jesus te lava. Você o ama, você serve, e você é uma testemunha fiel dele. Fiel testemunha. Ele é o quê? Primogênito dos mortos e príncipes dos reis da terra. Meus irmãos, por isso a palavra do Senhor nos ensina que Jesus, ele é o primeiro fruto da terra. Vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 23. 1 Coríntios 15, o versículo de número 23. Vamos voltar lá para confirmar tudo isso que eu estou falando. No versículo de número 23, Paulo está explicando o mistério da ressurreição. E quando Paulo começa a explicar, ele está dizendo, mas cada um por sua ordem. Se nós pegarmos o versículo 22 para entender o 23, vamos lá no 22, ele está dizendo, porque assim como todos morrem em Adão, eu quero que você preste atenção, assim como todos morrem em Adão, até o pecado de Adão, não existia a morte. Se Adão não tivesse pecado, ele ia viver para sempre. Qual foi o meio que entrou o estado da morte? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Aonde o pecado predomina, ali está a morte. Por isso, no versículo de número 22, ele está dizendo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão, feito o quê?
vivificado. O Espírito da vida, que vem de Deus, que flui de Deus, que Ele é a fonte da vida, Ele vivifica, Ele comunica vida, só que não é esta vida física, é vida espiritual. O único que tem o poder de comunicar vida espiritual é Deus, por meio da fé nele, de crer na sua revelação, relacionar com ele, o espírito de vida divino, ele começa a fluir sobre esta pessoa, e ele passa a ter vida espiritual. A vida de Deus começa a fluir sobre a sua vida. Você tem vida física, mas você também tem vida espiritual. Você está vivo fisicamente, mas está vivo espiritual. Você vai chegar um momento da vida que você pode até morrer fisicamente, mas você está vivendo espiritual, porque a vida de Deus está fluindo sobre a sua vida. Deus não conhece mortos, Deus conhece vivos. Por isso que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Mesmo você estando morto fisicamente, a vida de Deus já está fluindo sobre a sua vida. É um mistério de Deus. Aí a morte entrou por Adão, passou a todos os homens. Aí veio o segundo Adão. O primeiro Adão era da terra, foi massado o barro, era terreno. Mas o segundo Adão, que é Cristo, veio de cima, veio do céu. Ele é espiritual. Aí ele trouxe vida, como a morte veio e reinou sobre todos. Cristo também, ele veio e trouxe vida para todos aqueles que o recebem e creem nele e recebem a sua palavra. Como eu posso receber esta vida? Crendo na revelação divina, crendo em Cristo. Quantos creem em Jesus aqui? Levante a sua mão. Você pode levantar sua mão e apontar para cima, para o céu e dizer: Jesus, eu creio que tu és aquele que me dá vida. Aí Paulo, ele diz, versículo de número 22. Aliás, o 22, nós demos, né? 23, melhor, 23. Aí Paulo, ele diz que na ressurreição, ela começa a acontecer, e já começou a acontecer. Como ela começou a acontecer? Porque ela começou com Cristo. Por isso nós lemos em Apocalipse que ele é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro a ressuscitar com um corpo espiritual, um corpo glorificado. Jesus não ressuscitou como um espírito. Ele ressuscitou corporeamente, com essa matéria, com este corpo. Porém, este corpo glorificado não está mais sujeito à morte. Lembra que quando Jesus chegou naquela casa onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, portas e janelas trancadas. Jesus chegou no meio deles, porque um corpo glorificado, ele não está sujeito ao tempo, e nem sujeito a paredes. Ele ultrapassa. Jesus, porta e janela fechada, ele chegou e passou naquela parede e disse: paz seja convosco. Eles assustaram, mas aí um diz assim: isso é um fantasma. Como alguém diz, é uma alma penada. Aí Jesus disse: não vos assusteis, sou eu. Apalpai-me e vede
que eu não sou um espírito. Eu tenho carne e ossos. A ressurreição não é do espírito, é do corpo. Por isso que Jesus é o primogênito. A ressurreição é corpórea, é do corpo. Naquele dia, Tomé não estava. Encontraram com Tomé. Jesus ressuscitou, Tomé. Deixa de bobagem. Esse negócio de ressurreição de morto. Deu. Que aonde isso? Isso não existe. Morto não volta aqui. Volta sim. Nós vimos o Senhor. Não acredito. Na outra reunião, Tomé estava. Jesus chega, porque agora, ele, mesmo naquele corpo, ele tem uma audição afinada, irmão. Ele escuta até pensamento. Ele escuta até pensamento. Ele está lá em cima, lá no trono, mas ele escuta até o que você pensa aí. Talvez você está pensando baixinho aí, mas ele escuta até pensamento. Ele chegou, escutou o que Tomé havia falado. Quando ele chegou, se apresentou, ele foi a Tomé e disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eis aqui as minhas mãos, a marca dos cravos aqui. Põe o dedo aqui. Seja crente, não incrédulo. Aquele momento, Tomé reconheceu, prostrou e disse: Senhor e Deus meu. Ele reconhece que Jesus realmente havia ressuscitado e que estava presente ali. Eu estou apenas mostrando que a ressurreição é do corpo, é o corpo, e esse corpo, ele vai ressuscitar semelhante ao corpo do Senhor Jesus, que não há distância, não há tempo, não há parede, num espaço físico que vai segurar este corpo, porque ele é um corpo glorificado. Por isso Jesus, ele está dizendo, ele é a primícia, e Paulo está dizendo que ele tem o poder de vivificar, porque ele próprio foi vivificado, não com essa vida apenas física, mas com a vida espiritual. O tempo físico passou, ele recebeu um corpo espiritual, que nós chamamos de um corpo incorruptível, que não está mais sujeito à lei da corrupção, ele a venceu. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, Paulo falando, que esta ressurreição é com corpo espiritual. Ela começa, e veja bem, mas cada um por sua ordem. Imagine um exército, e tem os, pelotão que fala? Né? Tem ali os grupos formados, e aí vai chamando cada um por sua ordem na fileira. A ressurreição, ela começou, a primeira ressurreição começou com Jesus. Por isso Apocalipse diz que bem-aventurados os santos são os que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder, porque não tem mais vida física, recebeu a vida espiritual de Deus. Sobre esses não tem poder a segunda morte, porque são vencedores e reinarão com Cristo para sempre. Depois eu vou ler, mas eu apenas estou falando. Aí começa a primeira ressurreição.
Aí ele diz: Cristo as primícias. Depois, porque primeiro Cristo, depois os que são. Aí veja bem, não são todos. Não são todos. Depois, os que são de Cristo. Preste atenção. Os que são de Cristo. Aí que é um dos problemas muito sérios. São coisas, detalhes. Mas é a doutrina fundamental. Às vezes as pessoas não querem ser de Cristo. Os que são de Cristo, propriedade dele, aqueles que reconhecem ele como Senhor, aqueles que servem a ele, aqueles que aceitam a sua revelação. Não são todos. Às vezes tem muitas pessoas, aqui que entra uma questão. Existem pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Irmão, você não pode ser apenas convencido ao Evangelho. Você precisa ser convertido ao Evangelho. Cristo precisa fazer parte da sua vida. O Espírito Santo precisa habitar em ti. Senão a vida divina, ela não flui sobre a sua vida. Irão ressuscitar aqueles que são de Cristo. Eles irão para a sepultura, mas eles terão vida espiritual lá nas moléculas, que vão dissolver, que vão misturar com a terra, mas lá está a vida de Deus. Aleluia. E quando chega a hora, eu vou usar uma expressão para você ter uma ideia, porque faltam-me palavras. Esse corpo, ele vai dissolver, ele vai sumir lá no pó. Mas quando ele sumir lá no pó, o DNA divino vai estar nele. Aleluia! Ele vai sumir no meio do pó, vai virar pó, mas o DNA de Deus vai estar nele. E quando chegar na hora, Deus vai fazer brotar da terra, como fez brotar o corpo de Jesus, como primícias. Esse corpo vai levantar. E o que vai fazer ele levantar é a vida divina. É a vida divina que vai estar nele. Ele vai levantar de lá. Mas ele vai levantar não para ser vencido mais pela morte, porque ele está sendo vencido pelo poder da vida divina que vai estar nele. Aí que entra a questão. Ser crente, servir a Deus, ser membro de uma igreja, pertencer a uma denominação, isso não é o suficiente. Você precisa ser de Cristo. Você precisa ter uma experiência com Deus. A vida divina precisa fluir sobre a sua vida. Quantos já têm esta experiência? Se você não tem, que o sopro divino vem sobre a sua vida nesta noite. Que a vida divina venha sobre a sua vida agora. Que o sopro do Espírito de vida sopre sobre ti agora. E que a vida divina, a vida de Deus, flua sobre a sua vida. Você, além da vida física, você tem a vida divina, vida de Deus, vida do Espírito fluindo sobre a sua vida. Deixa a vida do Espírito de Deus fluir sobre a sua vida nesta noite.
Permita que esta vida venha sobre ti. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero dar um pouco de ênfase para ver se você entenda. Porque o que eu quero? O que eu estou ministrando para você? Que você seja capaz de ministrar na vida de qualquer pessoa amanhã. E eu vou ficar orgulhoso disto. Eu vou sentir orgulho quando você chegar e falar sobre a ressurreição, com certeza, com convicção, sem tremer nas bases, com esperança, com certeza, com convicção, é isto. Abra sua Bíblia lá de novo, nós já lemos esses dias, mas eu quero ler de novo para você. Eu quero fundamentar a sua fé aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler o versículo de número 50, 51, o 52, ao 53. Primeiro o 51. Mateus, capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Na hora da morte do Senhor, o véu rasga, as pedras fendem, viu? E o que acontece ali no versículo 53? 53. E abriram-se os sepulcros, mais de um, e muitos corpos de santos. Aqui não tinha nem um corpo de profano. Não. Está vendo a diferença? Poderia ter abrido corpos de soldados maldosos, de malfeitores, mas não. Deus sabe aonde está a sepultura de cada um. E naquela hora ele aponta o dedo, só vai abrir a sepultura onde existem corpos de santos, daqueles que são meus, daqueles que me servem, porque ele tem o poder, ele é o Deus poderoso. Só abriu a sepultura de corpos de santos. Quantos são santos aqui? Quantos são santos aqui? Quantos são santos? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. E aí diz, preste atenção, que dormiam, estava como que dormindo o corpo, a matéria, repousando lá no pó, e foram ressuscitados. Aí, até aqui, diz que eles foram ressuscitados. Mas existe uma explicação no versículo 54. Se pegar só o versículo 53, diz que eles foram ressuscitados. Mas quando nós lemos o versículo 54, ao 53, o 53, e saindo dos sepulcros, saíram do sepulcro. Quando? Que tempo? Depois da ressurreição dele. Porque se ele sai primeiro, ele não era o primogênito dos mortos, ele não era as primícias. Entendam? Por isso que Paulo diz que os mortos ressuscitarão, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro. Segundo grupo, aqueles que saíram depois da ressurreição dele. Existem falta de base para eu afirmar minha tese, porque é muito profunda isso aqui. A Bíblia não deixa claro. Eu particularmente entendo que esse grupo que ressuscitou depois da ressurreição dele,
é diferente da ressurreição do filho da viúva de Naim, diferente da ressurreição de Jairo, da filha de Jairo, e diferente da ressurreição de Lázaro. Porque a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro voltaram a morrer. Eu entendo na minha tese que estes não, eles fazem parte da primeira ressurreição. Eles não voltaram a morrer, eles subiram e entraram no céu. Calabachurianto, calabacai. Porque eles ressuscitaram depois da ressurreição dele. Por isso que Paulo, no capítulo 15, versículo 23, ele diz que cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois cada um segue a sua ordem. Então Jesus primeiro, segundo lugar, este grupo aí, que está aí no versículo 53, que diz assim: entraram na cidade santa e aí eu quero que você preste atenção, e apareceram a muitos. Eu vi fulano. Enquanto eles estavam aqui, lógico. Depois que eles subiram, meu filho, quem sobe não volta aqui. Mas aí diz aqui, e apareceram a muitos. Por que eles apareceram? Você sabe por quê? Para fundamentar a fé, para serem testemunhas e fortalecer a Cristo e a fé, como prova da ressurreição dentre os mortos. Não existe outro propósito a não ser isto: fortalecer esta doutrina como prova. Aí veja bem, por isso que Paulo, ele fala aí, lá no capítulo 15, versículo 23, 22 e 23, dizendo justamente que Cristo é o primeiro e depois seguem a sua ordem. Então veja bem, a primeira ressurreição, ela começou com Cristo, este grupo. E depois, uma colheita geral. Eu só vou ler, não vou fazer comentário, porque a hora já disse que eu tenho que parar. Terça-feira que vem, eu posso continuar. Vamos lá, primeiro Tessalonicenses, o capítulo de número 4, o versículo de número 16. Só vou ler. Aqui a colheita é geral, é uma ressurreição geral. Porque o mesmo Senhor, o mesmo que ressuscitou e subiu, o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com alarido, segundo com voz de arcanjo, terceiro com trombeta de Deus. E o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo, os que são dele. Aí existe a diferença. Da primeira ressurreição é os que são de Cristo. A segunda ressurreição é aqueles que não são dele. Entre a primeira e a segunda haverá um espaço de 1000 anos. A primeira, nós temos vários títulos dela. Terça-feira, eu achei que eu ia terminar hoje, mas não vai dar. É a ressurreição da vida. A segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos,
é ressurreição para condenação. Aí existe um espaço uma da outra. Primeiro a ressurreição, os que são de Cristo, é uma ressurreição para a vida. A segunda ressurreição, depois de um espaço de 1000 anos, esta é uma ressurreição para condenação. Por isso, meu irmão, o nosso tema este ano é esperança. Fundamenta a sua fé. E à medida que você for alimentando a sua fé, vai gerando novas esperanças. Esperança. E quem tem esperança não morre. Quem tem esperança não morre. Por isso Jó, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Deus? Porque você tem a vida do Espírito Santo fluindo sobre a sua vida. Você tem vida, você é cheio de vida, você recebe vida, você recebe graça, você recebe a vida de Deus fluindo sobre a sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.